Eu. Jesus Christ, meus amigos. Estava mesmo exausto ontem. I was really exhausted. Peço desculpa, pessoal. Estava a bater no cão. Yeah. Estava mesmo a pensar para mim. Vou-me concentrar ao máximo. Vou-me concentrar ao máximo. E vou fazer uma cena. Fazer uma cena, pessoal. Let's fucking go. 920, meu. Mas como é que é, meus filhos da puta? Bora sabolar? Sabelinho, sabelolas. Não estou a sentir este jogo tanto quanto achava que iria sentir. Quer dizer, ontem também estava a dormir. Até que ponto consegues sentir coisas a dormir? Deixa-me só desligar aqui coisas do trabalho. O jogo é tão bonito, meu. Eu acho mesmo bonito. Ei lá. Back to Ifa. I was supposed to find Ifa. Ifaralho.
Wait a goddamn second. Ou é aqui que deixei a minha motinha? Gosto de pensar que sim. Man, esta low frame rate animation mata-me, as in adoro. Faça a mínima, onde é que está? Eva. Ah, deve ser isso. Started clapping the moment I caught her eye. What's the point though? Oh, beetle badge. You're supposed to have a lot of badges. Larval husk package. There's one more thing you could do for me. Can you take these husks to Acria and deliver them to Ayan in the Shine Maker's workshop? Okay, so the thing with this game is just doing stuff for people and then they give you stuff. I think that's all. That's what it is. Caputa de salto, mano. Foi bog, não foi? Strafe. Chime Maker. Ui. Eu gosto do vento a bater nas árvores. Uau. Parece que estou no mar. A maneira como esta coisa anda é como se isto fosse. Não é? Mas está a reagir a ondas. A ondas. Ei lá, mudou de cor. Agora é tipo rosa. Havia uma área no Breath of the Wild que era assim, era fixe. Frame ratinho, frame ratolas. Posso entrar aqui na mesma. Nada me impede. There's no point to this. I mean, I'm sure there is. Is that what it's for?
Atomic Priesthood trousers. Oh, it's some extra stuff. I have 3 badges. Oh wait, I can have an Ibexi mask? Way cooler. Way past cool. Holy shit. It's really like Star Wars. The thing with the Pantano. So it's a towing device. Oh man, I want the Speedster. I don't have the money though.
I can't buy this? I can't breathe. Damn. But wait, hold on. I don't want to go through this again. And all these bikes are cool. Tomorrow is Pokemon Day.
My name is Sandy, and I'm in the middle of a very serious investigation. There are a few I can trust. You may have noticed that we find ourselves without power, yes? It's no accident. Someone stole the power car from out of the atomic heart. The perpetrator eludes me still. I thought perhaps you might be able to help me solve this crime and bring the thief to justice. I've already begun to picture myself darting in and out of the shadows, tracking the elusive power thief through the city. In my mind, I am swiftness and smoke, a creature of cunning and dexterity. And Sandeep hands me a rusted heap. This is an old power car, scrap really. But if you bring this to the machinist for me, he can fix it and we can get this town going on again. But while you're there, I wanted to ask if he has any idea who might want to steal something like this and why. I'd ask myself, but you get it. I see I've made the right choice. Report back when you've taken care of this. Yes, I'll be waiting. Kept you waiting, huh? Everyone, please remain calm. I am a god. Caramba, a única coisa que eu quero é acabar Remnants of Change. This is terrible for ADHD people. Oh shit. I quite like it when the power is off. There's a sense of peacefulness to it. Hey, a potato. Potato? Would you like to review this potato? Sorry, I don't know what's happening with my brain. My brainium. I got no brainium. Is this the person? You have the husks that Ifa promised me. Here's a little something for your trouble. Ooh, money. I got some money. Hey guys, I got some money. Já posso ir... Não, não é muito dinheiro. Assim já podia ter uma... como é que chama? Why you... Já posso ir buscar o que é que eu disse? Uma moto boa. Mas não dá. Ora bem, follow quest. Hamza, the machinist of Ekria. Ekria Machinisto. É água? Estou sempre a poder pegar em baldes, mas nunca serve para nada. It triggers me. Could be triggering. Hamza is the machinist in Ikria. He's busy tidying up the workshop. Looks like someone has ransacked the place. What can I do for you, Gloida? Hamza explains that this happened a few nights ago. He's got no idea who did it. Wait, hold on. A few nights ago? And still with the hands in the head? Panicking? He seems more resigned than concerned about having his workshop ransacked, and indicates that he doesn't know who or why someone would do such a thing. I'm not sure I am convinced by his ignorance, but I let it go. Anything else I can help you with? Hamza explains that this happened a few nights ago. He's got no idea who did it. Could this be related to the power going out? He seems more resigned than concerned about having his workshop ransacked, and indicates that he doesn't know who or why someone would do such a thing. I'm not sure I'm convinced by his ignorance, but I'd let it go. Anything else I can help you with?
Where were you when the power went off? Power is the lifeblood of everything we do as mechanists. And our work exists to uplift the past and secure the future. Power supports the machines, and machines are bound to the people. If you want to take power from people, then you wish to make people powerless. Okay. So I think you'll be looking for someone who cares little for the common person. What do I want to ask? Hola, Suto. Estás bueno. Anyway, any idea why someone might have taken the car? Este jogo... Olha, eu gosto deste jogo, mas por alguma razão eu adormeço a jogá-lo. Ontem adormeci. E para mim, quando eu adormeço on stream, são os momentos mais hype. É quando a stream fica mais fixe. Chama-se Sable. Ainda não percebi que género de jogo é que é. Parece ser kinda Journey, mas depois tem muitas quests. Mais do que eu estava à espera. Tipo, falar com gajos e a dizer, pedirem-me para fazer merdas. Mas gosto do mood e gosto do facto de estar bastante inspirado em Star Wars, na minha opinião, os primeiros. Existem vários jogos que gosto que me dão sono. O que resolve é meter a música off, meter uma playlist a dar. Oh, mas eu quero o mood. Acho que sou um bocado autista nesse aspecto. Tipo, quero a experiência toda que os devs queriam dar. E só ter música para ir em fighting games. Tipo no Tekken. No Tekken já não tenho música aos anos. Any idea why someone might have taken the car? Where were you? I was in a workshop, sleeping. Ok, posso dizer o que é que aconteceu. Quase todos Sonic 3D-2, que é aqueles que não são possíveis, tipo Sonic 2006. Quer dizer, não é possível se não tiveres uma PS3. Mas se tiveres, consegues. 2 da Wii. Que vai jogar o Ultimate Color. Tadinho do Ultimate Colors, é tão fraco. Porquê que não jogas o... Porquê que não jogas o Sonic and the Black Knight? Não estou a perceber a tua cena. Sonic and the Black Knight e o outro, qual é? Mas aquilo é mesmo wiggle, é mesmo fraco mesmo. Mas é por isso que é fixe. Por isso, nesse aspecto, concordo contigo. Fuck, esqueci-me do outro. The Black Knight é um deles. Eles são todos os cavaleiros da tábua redonda, ou caralho. É tão cringe. Cringe igual a fixe, ok? Ah, Secret Ring. Ok. A armor do Sonic é fixe? Eu não estou a dizer que não é. Esses jogos foram experiências. Mesmo este. Quer dizer, este não é uma experiência assim. Quando digo este, digo o mais recente. O que tu estás a jogar, o Sonic Frontiers. Não é muito experiência. É mais tipo, vamos ver se conseguimos meter o Breath of the Wild nisto. Esses da Wii são muito mais experimentais. O Sonic Boom foi mais experimental. O Sonic Lost World foi mais experimental. Eu gosto desse jogo, apesar de ser sempre a mesma merda e ter bosses para crianças. Mas eu gosto muito eu sou uma pessoa que gosta muito de protótipos e de experimentar. Gameplays novos e tal. E acho que o Sonic Lost World foi uma excelente tentativa. Mas nunca ninguém vai perceber isso. That's sad. Sonic 6 vai ser o pior. Andas 2 segundos e tens. Andas 2 segundos e tens um loading de 10 segundos. E depois andas mais um bocadinho. Pior que isso só o. Pior que isso só o boss do Silver, foda-se. Não tenho quase nada de Sonic.
Wait. No, 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 no. Sonic Boom é um Sonic game. I was in the workshop sleeping. Oh my god. He's still talking, this dude. Because I'm a machinist is why. And not one of us, no matter how different we may seem, would ever be caught dead without a backup generator. So I had a few hours, good rest, before I caught vibes. Iria the merchant. Tu acabaste os Adventure, o Heroes. A sério? Isso é pouco, até. Olha, eu acabei os Adventures, o Heroes. Jesus, what a bad game. O Generations. Shadow the Hedgehog. Mais jogos do Sonic. Tu gostas de mods, devias era gostar do Generations, não? Quando eles fizeram montes de modalhaços nesse jogo. Suspect, Merchant iria. Alright. Passou-me tanto ao lado. Primeira experiência com boost. Ah. Mas não é a primeira experiência, mas é o primeiro jogo que o pessoal ficou tipo. Uou. Nunca entendeste porque é que Modern Sonic tem 2D shit? Acho que é porque Sonic deixa-me pensar. Eu acho que é porque eles nunca conseguiram. Fuck. Eles nunca conseguiram definir bem o. Eles nunca limaram bem a fórmula para o 3D. E eu acho que o 2D apareceu por essa razão e por outra. A outra razão foi. Acho que eles disseram mesmo. Eu acho que houve uma época em que eles decidiram para eles mesmos. Acabou Sonics 2D, acabaram. Por isso vamos espetar aqui. Já que este 3D até nem está bem definido. Mete muita variedade e os putos vão gostar. Esta é a minha opinião. Ou sensação. É a sensação que me dá. Ask around Acria? No, I wanna talk to the other bitch. Sonic Fighters. Eu não sei se. Wait. Não, acho que te esqueceste do verdadeiro Sonic 3D. O Sonic 3D. Fuck, lá se foi o meu dinheiro. Original para PC. That's crazy. Mais crazy seria ter na Sega Saturn. 3€ na Vorten.
Eu acho que tenho isso na Steam. Acho que foi quando dei 5€ por 30.000 Sonic Games. Ainda tenho orgulho nessa compra. Foi um Humble Bundle qualquer, meu. Que aquilo era. Jesus, tanto Sonic Game. Foi? Eu estava na faculdade ainda. Ou seja, quando é que eu saí da faculdade? Há 7 anos. Mas não foi no último ano, foi antes. Portanto, deve ter sido há 8 ou 9. Ultimate Bundle. 208€. Não, prefiro os meus 5, meu. Bem melhor. Mas isso deve incluir o Sonic Forces. Ih, meu Deus. Alguma vez foste à Media Market, ou caralho? Eles tentam vender. Estão mesmo desesperados para vender o Forces. Então metem o Mania a ver se o pessoal compra. Tipo na mesma caixa. That's pretty funny. Tens que fazer o Sutorito da Hedgehog. O OC pode ser qualquer bicho, não é? Isso foi de longe a melhor ideia que eles tiveram para esse jogo. Mas depois, pronto, olha. It is what it is. Acabei de acabar com o Safari diretamente da garrafa. Ok, agora vou sacar das gomas. Não como gomas há 10 anos. Espera. Provavelmente há mais. Viste um trailer do quê? Desculpa. Mete as gomas na garrafa. Do Safari. E depois junto. Mas o Safari já foi. O do Forces tens a que ver é... Não sei, isto diz Pulpis Mix. Parecem Octopus. Eu acho que sei porque é que comprei isto. Porque... Tive uma convidada no fim de semana. Então comprei coisas. São sour? Acho que não. Espera aí. Uou. Isto tem açúcar. Hold on. Icon barra com pica. Deixa eu ler a parte de trás. Açúcar, jarabe de glucosa, água gelatina. Espera. Acidificantes. Pois está tudo super ácido. Mas muito, muito, muito ácido. Estás a ver? Comi a cena e fechei os olhos. Já... Eles tinham altos bundles. Oh, canto, não podes comer isto, não morres.
Oh god, isto é muito ácido. Ufa, penico. Xiça piririco. O que é que eu estava a fazer? Ah. Ok. You got past Yanis. Was it a pomegranate? Or just a good old-fashioned cuts? Doesn't really matter, I suppose. I have 5 minutes and then I want you gone. Estou quase a conseguir dar redeem ao teu terceiro. Olha, mas queres actually jogar Tekken? Eu já não jogo há algum tempo. Caramba, estou sempre a parar de jogar. Ok, tu que és o especialista de fighting games. Porquê que eu, apesar de jogar Tekken, nunca mais... de gostar de Tekken, nunca mais joguei Tekken? Eu quero praticar. I don't enjoy playing Tekken. Ah, ok. Fuck me. Aqui uma mosca quase morta. Wait a minute. Eu devia ter comprado Coca-Colas. Coca-Colas são os meus preferidos. As minhas gomas preferidas. She dislikes me very much. Este jogo é relatable. Já contei. Acho que cometi um erro. Eu acho que amanhã vou mesmo jogar o Pokémon. Yeah, whatever. It is what it is. O que sai amanhã? Esqueci-me do nome. Scarlet, Violet, por aí. Vamos ver o que é que sai dali. Eu é por fios, não é? Eu vou pelo fio. Por acaso, o que me aconteceu, por exemplo, eu joguei Gen 6 e depois a partir daí comecei, estava a ver os trailers e não sei o que, eu estava tipo, epá, não estou a sentir. Então, como eu não sentia, não comprava e depois via as reações das pessoas a dizerem, uau, o Pokémon é ultra merda. E eu, damn. Jesus Christ. Sun and Moon foi muito a mal. Nem me lembro dos nomes deles todos. Foram todos tão maus. Depois eu senti que o Arceus ia ser fixe, comprei e adorei. E agora estou a sentir este. Parece no Game Boy Advance. Man. It'll be some low life from the Serai. Probably that climber fellow, Garai. They say he's, one to speak when a job needs doing. Though he's not exactly what I'd call discreet. Dos dias que o meu irmão estava a jogar, eu pensava que ele estava a jogar Breath of the Wild. Já sabes, chuto, todos os jogos estão a copiar o Breath of the Wild. Ainda hoje jogaste um que faz isso. É assim que funciona, maninho.
Agora, até hoje não percebo porque é que um game director qualquer da SEGA estava a dizer que o Sonic Frontiers não tem nada a ver com o Breath of the Wild. Foda-se. Estás numa planície verde e está a dar piano. E queres-me dizer que aquele jogo não é rip-off de Breath of the Wild? É que tive. Foda-se. Que tristeza. Eu estava a ver o Ares. O Ares liga ao jogo, começa a jogar e ele: What the fuck is this whack OST? I'm not fucking sad. I just wanna go fast with hype music. E tipo, é verdade. É que é mesmo assim. Só porque funcionou para o Zelda não quer dizer que funcione para o Sonic Game. Mas, apesar disso tudo, ok, aprecio a tentativa, tudo bem. Tentaram fazer o Breath of the Wild. Agora, dizer que não estão a tentar fazer o Breath of the Wild é muito triste. Ao menos o Elden Ring dá essa liberdade. Eu acho que um dos maiores uma das maiores vitórias do Breath of the Wild foi mesmo conseguirem com que o mundo seja divertido. Conseguirem com que o mundo tenha sempre muitas coisas para fazer. E o balance entre caminhar e encontrar uma coisa nova, eles conseguiram o balance muito bem. Foda-se, o Sonic até a cena dos por exemplo, a cena do Breath of the Wild foi: tens um mundo, passeias, não sei o quê, e vais encontrando mini dungeons. O que é que o Sonic tem similar a isso? O que é que será? Andas aí, passear e de repente, ui, um mini nível. Oh, que estranho. Pergunto-me se isso será direta cópia de Breath of the Wild. Quando joguei Breath of the Wild, acho 20 horas e não estava em sítios que não era suposto. A sério? É suposto isto para onde te apetecer. It's the point. Há quem tente seguir o trilho e há quem tente inventar. Acho que é exatamente a piada do jogo. Depende da tua personalidade. Tem uma vantagem e uma desvantagem. Se tiveres tu e um amigo teu a jogarem um jogo ao mesmo tempo e quiserem comentá-lo, em princípio não vai funcionar porque vão os dois para sítios totalmente diferentes. Eu não vejo mal nenhum. Havia quem... Houve pessoal que acabou o jogo sem bater nos braços. Para serem hardcore gamers, porque fica mais difícil. Bem, não sei se fizeram de propósito ou não, mas é aquela cena. Podes fazer, podes não fazer. Tu é que escolhes. Ok, vou ter que jogar aí. Epá, não sei se esta investigação... Não sei se este jogo é para mim. Eu queria que fosse. Eu queria chillar com um jogo assim. Chill. Mas...
Isto está-me para falar com pessoas e é isso é o que eu mais detesto na vida. Eu que estou com uma stream aberta. Não sei se jogo Adventure sem modo fixo de cenas ou não. Eu tenho isso. Opá, why not? A única coisa que eu fiz foi só aquilo ficar o mais parecido com o Dreamcast. Tem um nome, já me esqueci do nome da cena. Oh, fixe. Isto aponta para o gajo. Acho que sim. Acho que sim, alguém meteu lá o link. Para onde é que o meu boneco estava a olhar? Ia dizer que se foda, mas depois pensei, peraí, vou falar com esta senhora. É a Rita, mano. Depois diz-me o nome. Só para eu me lembrar. Aí eu acho que já não tenho. Eu ia dizer podia ver, mas já não tenho nada instalado. Que eu desinstalei a Steam. É Crine. Pensei que era Henrique. Henrica Carlo. É isso. É isso. Better SADX. Acho que pega em lighting, texturas, qualquer coisa na movimentação, not sure. I gotta go to the Atomic Art. Vê se dá para instalar com o Hedgehog Mod Manager. Já não sei como é que foi. Aquilo tem um Mod Manager, sim. E ele estava dentro. Estava na lista, acho eu, o Better SADX. Pois, eu acho que ele instala. Eu não sei bem como é que funciona, mas eles provavelmente têm o gajo que dá manage aos mods e depois tem o mod do Better SADX. Deve ser assim que é. E eles meteram tudo num bundle. Só o que precisas. Que é bastante simpático. I don't wanna go to the Atomic Heart.
Olha, eu acho que perdi a quest. Não me digas, a questlist tem um limite? Era suposto falar com este Guna. Whatever. Ai, 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 ai. Oh, wait. It keeps going. Man, what am I doing, man? I wish I had this gliding thing, though. It's pretty dope. Whoa. Come back here.
Oh shit, I think I got to the place. Gosto da guitarrinha. Até-se-me pegar na guitarra. Gosto tanto desse som da nave. Da nave não, desculpa, do glider. Oh shit, scrap metal. Somebody asked for that. That's pretty dope. That's pretty alright. Ei, mais uma minhoquinha. Hey, this is pretty cool. Atomic shell die. I got 2 spots. Tem aqui boas cenas da beta. So am I supposed to open? Eu não vejo razão para abrir isto. Deve ser para levar para outro sítio. Clue, smashed glass. Step away from the vehicle. Existem vários screenshots e alguma footage do jogo antes de sair de coisas que não ficaram no release build. Ah! Damn, isto parece ter secrets em cima. Deve ser tipo optional shit. Bora. Yeah. Oh, it's scrap metal. Oh, I thought it was stuff you slotted in. You just put it in.
And it works. More scrap metal. Isto é guito para mim. Acho que é daqui que eu vim. Man, gosto mesmo da aesthetic. Faz-me lembrar quando eu via. Deixa-me pensar. Faz-me lembrar quando eu via filmes no início dos 90, maybe. Não sabia bem o que é que eles eram, só sei que às vezes aparecia na TV, ficava a olhar, ficava tipo, super interessado. Não sei. It's some sort of weird nostalgia. Shit. E eu acho que weird nostalgia é uma excelente aesthetic. Nunca pensei que fosse estar a pensar nisso. Vou fazer por aqui. O gameplay disto, sem dúvida, que é tipo o equivalente a estar no mar. Como é que se fala? Agora tem água. Make an accusation. Okay, so the window was smashed. There was a feather on the floor. No damage to the socket. Damn.
Do Serai Leech, isso é muito racista. Ai, desculpa. Bem, já estou aqui com uns quantos modos para meter. Encontrei um que mete a cutscene antes da fight com o Shadow. Do Sonic Adventure 2. No Sonic Adventure 1. Pera. O Shadow não está no Sonic Adventure 1. Quando é que eles metem a cutscene? Epá, isto é muito racista. I got a guard's badge. I don't think that's bad. Quando cais do tornado. Ah, já sei. E vais para o Haie. E vês as Ninas Tails. Desculpa, as Ninas Knuckles todas. The Shade of Ecria. Retrieve the mask from where? Okay. Head to the town gate and look for the mark. Olha, a noite está mesmo bonita neste jogo. Espera, tens um vídeo? Espera que eu já vejo o vídeo. Será que subir estas coisas dá com que... Oh! Hold on. Mas atravessas mesmo isto? Não, parece que a resposta é sim. Oi. Que pode atravessar aquilo. Oi. Assim deve dar. Mais uma minhoca para mim. Oiê. Minhoca time. Ok, bora ver o vídeo. Olha só este score, meu. Olha só. Apenas prós. Apenas prós conseguem ter scores assim. Tipo caminho. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh? You're not even good enough to be my fake. I'll make you eat those words.
acaso curti o facto de haver. Oh shit, eu gosto deste gajo. The AAA video game is like a time capsule. Ainda por cima este gajo, sabes qual é o maior bait? Primeiro, eu gosto deste gajo. E segundo, o cabrão meteu o Shenmue no thumbnail com o título AAA Games from Yesterday. E Shenmue deve ser um dos meus AAA Games from Yesterday preferidos. Não sei se tens noção, mas esse jogo quando saiu, meu Deus, foi o maior budget na altura. Aquilo era... Fogo. Aquele jogo era o verdadeiro AAA. Investimento tipo mega hiper ultimate para fazer uma coisa nova. Capsule. It's usually an indication of popular trends on release as well. Também acho que é um jogo legendário. Tenho que repetir um dia destes. Yeah, o budget daquilo foi completamente insane As just para a big altura. publishers trying to make money. The concept is simple. You have a video game. You put a lot of freaking money into it. Aquele AAA é diferente destes AAAs. Na medida em que hoje em dia os AAAs fazem safe choices por causa do investimento. Ou seja, é muito. Por exemplo, olha, queres um exemplo? O que é um investment low risk? É um novo jogo de Call of Duty. Portanto, eles é super low risk. Eles metem muito guito, mas sabem que vão ter ainda mais retorno. Tipo no fucking doubt, estás a ver? E essa é a grande diferença para nessa altura. Shenmue, eles meteram cagalhões de dinheiro para fazer uma coisa que não sabiam se ia vender muito, porque não havia nada parecido, tipo testado e comprovado que sabes que vende. Aquele acreditar foi incrível, tipo, olha, vamos fazer tipo Giga Graphics, aqui um mundo aberto, e eles, como assim mundo aberto? O que é isso? Eu sei lá, estamos a inventar, meu. Estamos a inventar tudo, meu. Tudo inventado. Fogo, como é que é possível? Eu não joguei o Shenmue. Eu joguei e streamei. Joguei na PS4, acho eu. Deixa-me só olhar aqui para trás para a minha coisa de jogos. Yep, está ali. Culpa o Shenmue 1 por QTE. It is what it is. Sabes como é que é? Quando um jogo inova, os outros têm que ir atrás. E nem sempre funciona, não é? Chegou um ponto em que nós não aguentávamos mais QTEs. A última vez que eu vi uma mecânica que não aguentava mais, tal como foi com o QTE, a última vez que eu vi uma coisa assim que já estava farto e não queria ver mais. Deixa-me pensar. Estou dividido entre skill trees e open worlds. Atenção, eu gosto de open worlds e skill trees, mas holy shit, quando eles decidiram que tinham que estar em todos os jogos, that fucking hurts. Que até é que menos gostei até hoje, que me deu vontade de arrancar os olhos, foi o final do Halo 4. Não joguei. Haha, ganhei. I win again. But slap on the label AAA and call it a day. It's also, in 2022, a dying form of the medium that's been totally overtaken by smaller budgets, indies, a dime a dozen free-to-play titles, and the seemingly infinite amount of games as a service releases. It's hard to really tell when the term... É muito cedo quando os bosses finais ou whatever são disappointing.
percebo perfeitamente o que queres dizer. From AAA came O into sentimento. prominence as it just kind of became a thing over time. Suddenly, these big budget games would have big commercials and marketing campaigns. This arbitrary classification seemed to really come into play largely during the 7th generation, but you can see examples as early as the 90s. I mean, having been around back then, the first time I saw Final Fantasy VII, The Legend of Zelda Ocarina of Time, or Metal Gear Solid, I was blown away. I and many others were used to playing some kiddie scrimblow thing like Donkey Kong verdade, Country estes 2 or jogos foram Sonic 3D Blast, and now incríveis, we're getting 3D não é? cinematography, big open world Final to Fantasy explore, VII, voice acting, and at the time, incredible CG Ma- cutscenes. The leap Mark was Hamill deu noticeable. voz a And let's quê? just say Gex 3 wasn't getting itself a multi-million-dollar marketing Ele não deu campaign. voz a uma coisa. Oh, maybe it Peraí, should have. The fun part was when, sometime in the late PlayStation 2 era, não houve um jogo qualquer que antes de sermos weebs, o Mark Hamill deu a voz americana? Só que entretanto ficamos weebs e nunca mais ninguém quis jogar esse jogo em inglês. Qual é que era o jogo? Fuck, não importa, foi há pouco tempo que eu soube. Não importa. everyone and their mom decided they were going to make AAA. That was the future. Já sei, é o Yakuza. Sabes o que é o Yakuza? Claro que sabes. Sabes que é o Shenmue, sabes que é o Yakuza. Conheço os characters, o mais fixe é o Majima. E o Majima era voiced pelo Mark Hamill na versão inglesa. Problema, ninguém, não é? Ninguém joga aquilo em inglês. Mas acho que ele só foi para aí no Kiwami 2, uma coisa assim, já não me lembro. Não importa. Future, Kiwami that's where the 1 e money's 2. gonna be. Ou antes Big, disso mesmo, os huge, originais. full-priced video games made on a gargantuan budget that sell Aquilo é o 10 Canon million Lynch? copies. Nunca So joguei. apparently, if you only sell 3 million, it's a disappointment, and Square Enix will sell you off to fund something stupid. There's a lot of these, and that's what we're gonna be talking about. So yo, it's Austin, and today we're looking at AAA games from yesterday. This is actually going to be a pilot for a concept that I've been wanting to do for a while, where you talk about games in the deep dive style, but not necessarily 100%. So if you want to see more Okay, of that, Yakuza? let me know down in the comments. After all, Canon- someone's gotta go Canon deep Lynch. into Fuse. Anyone remember that? I want to go through the recent history of AAA titles while spotlighting some relevant and interesting things, like stuff that hasn't been ported or remade. Like, obviously, we're not going to be talking about The Last of Us. It's been ported and remade. Give them like 3 years, we'll probably see a remake of the second one, too. Man, sabes qual é a sensação que eu tenho do Canon Lynch? É que foi tipo, ok, isto foi a sensação de puto, percepção que eu tive, que foi big effort e ganda flop. Foi o que eu senti que aconteceu com o Canon Lynch, mas eu não sei, é só a minha percepção de puto pai que é. Eu devia ter pai 13 anos, não sabes o que é o jogo? Eu também não, eu acho que é tipo Driver ou GTA, stuff like that. Só que é tipo buddy cop, eu acho que é tipo isso. Mas olha, prefiro não. Não prefiro não saber, mas eu gosto de não saber. Não importa, bora ver. So buckle up, put on that pair of cargo shorts you still own from when you bought Halo 3, and if you're feeling a bit peckish, maybe grab something with today's sponsor, Factor. Halloween is O quê? Oh não. on HelloFresh, and we've done sponsors with both, so you can use one of my codes. Busy. If you think of the PlayStation 1, Nintendo 64, O Games for Windows Live foi uma era muito má muito negra. Foi uma era muito negra no mundo dos videojogos. Não me lembro de tentar jogar GTA 4 e aquilo fodia tudo, meu. Era tão podre. Dreamcast, you probably don't think of AAA. But this was around the time that the bigger budgets started to really pop off, like you'd see with games like the previously mentioned Final Fantasy VII, 8, or 9. A lot of the first-party Sony-published titles in the PlayStation 1 were also clearly a step above what a lot of the third parties were doing. Any look at Wipeout or Twisted Metal as opposed to, say, Bubsy 3D, and you knew this felt bigger. Driver 1 and 2 also looked more expensive at the time, and this thing in the os crappy drivers. Batman and Robin PlayStation 1 games felt like precursors to Grand Theft Auto 3. Eu fui However, fã, the first muito example grande of a fã de real AAA game, like drivers. made it, in my opinion, would be the original Shenmue for the Dreamcast. Which makes sense considering it and the sequel cost Sega reportedly $40 to $70 million. Jesus after Christ, marketing. olha para isto. How about trying Lucky Hit?
How about a game of Lucky Hit? Even in the States, the promotion for this thing was everywhere, and it grabbed everyone's attention. You had this fully voice-acted, seemingly open-world adventure that was Jogaste Driver 1 e 2? És da minha equipa, então. If you just look at a list of games made in 19, Eu exiava tanto com esse jogo. it appears to be from a totally different generation. Sure, maybe it's not better than, say, Legend of Dragoon or Ape Escape or whatever else, but it does look expensive. Shenmue's kind of an obvious example. Wait, better? For me, it was Assim. one of the first games that grabbed my family's Este gajo acabou de me pôr uma ideia interessante na cabeça. Eu não consigo comparar. Ok, eu regra geral, eu deixei de conseguir comparar jogos em termos de dizer que um é melhor que o outro. I don't know, eles têm que ser muito parecidos para eu começar a compará-los. Ou então preciso, se for para comparar, tem que ser coisas muito pequenas. Não consigo comparar um jogo inteiro com outro jogo inteiro. E ele, ao dizer isto, fez-me lembrar que, foda-se, como é que comparas o Shenmue a outros jogos? O Shenmue é tão único. O Driver 1 ao início fazia aquelas cenas do parque de estacionamento. Eu era mais no Driver 2, talvez. Lembro-me de os prédios estavam. Eles tinham tipo Phantom hitboxes. Não é Phantom, mas tipo as hitboxes dos prédios não correspondiam às paredes. E às vezes o carro passava-se, tipo, batia naquilo e fodia-se todo. E eu passava-me também. E eu, what the fuck, isto não estava aqui. É tipo, ou seja, perseguições em que tu tentavas passar por prédios. Estás a ver, tipo, tens as estradas, depois tens frinchas entre prédios. Era isso que me deixava on the edge. Mas acho que isso era mais no Driver 2 que tinha. Fuck, tenho que voltar a jogar esses jogos. Sabes que o primeiro jogo tem um fix, um modo. Tem um modo qualquer que dá fix ao gameplay ou some shit. Devia jogar isso. Anyway, continuando. attention. Prior to this, I would sit around by myself slapping a controller while beeps and boops flew out of the TV, but even my mom got invested into Ryo Hazuki's quest to find his father's killer. And sailors. Do you know any Acho que é só no primeiro, do. sailors? Not sure, teríamos que pesquisar. Sure. Voice acting, good or bad, doesn't Mas acho que está na hora de voltar a jogar Driver mesmo, fogo. Não hoje, When mas we move into the sixth generation, that things no become Natal. notably Fica para Natal. bigger. While the initial leap from PlayStation 1 to 2 didn't seem as big as Eu adorava a banda Super sonora daquilo. Nintendo, the Nintendo 64, with Era time, tipo we would perseguições. revisit things in a newer, more Músicas de perseguições and a dos lot of that was 70s. seen with first-person shooters. FPS at this time were nothing new. I mean, we had Doom back in 1993, but when they started to hit the console market and sell a more ridiculous amount, we'd start to see these games look more and more expensive. Obvious examples are like Medal of Honor, the first Call of Duty, Halo 1 and 2, but the first time I played Red Faction and blew a hole into the wall, my mind was blown. But you know what took that concept to another dimension? Criterion Games Black. Developed by the folks who made Eu joguei este Burnout, jogo. Black said, what if you could blow up every Tu jogaste o Black na altura? Eu quando joguei o Black, eu nunca. A parte mais bizarra para mim foi que. Parece que fui a única pessoa que viu que o Black existe. Obrigado a este youtuber por também reconhecer a existência do jogo. Mas eu sinto que era a única pessoa que sabia que o jogo existia. E eu meti aquela merda. Eu lembro de contar aos meus colegas, tipo. Eu meti aquela merda na PS2 e fiquei tipo. Isto não pode ser. Os gráficos deste jogo não são reais. Isto não está on par com os gráficos da geração da PS2. Isto está on par da próxima geração. Tinhas? Pois. Era eu. E tipo, eu nem sequer sou um gajo de FPS, mas aquele jogo era tão impressive em termos de gráficos. Estava tipo, isto é next gen, meu. Isto não é possível. Anyway. everything. And do that they did. However, I think it got severely buried by the fact that it released all the way in 2006, several months after the Xbox 360 hit stores, meaning their big expensive AAA-ness was already surpassed by something like Call of Duty 2. Black is no joke though, it's just a bit of a one-trick pony. The story is a standard military affair and the levels are mostly warehouses and pensares various isso. buildings, but when you remember the platforms this was on and the things they were trying to do with destruction, it becomes way more impressive. Yeah, este jogo destruía-se tudo. Este jogo era incrível, meu. Tipo, Activision's Gun, which is a whole big o Black era uma technical marvel, na minha opinião.
thing Holy I shit. want to talk about at some point. It wasn't just the first-person shooters that did this, though. First-party Nintendo, Sony, and Microsoft games began to look Maninho, eu acabei o Time Splitters 2 com um amigo, meu. Foi brutal, meu. and be more high budget over time with releases like The Getaway, Fable 1 é muito Cloud fixe. 2, and the God Dark of Cloud War 2 é series muito fixe. becoming God of War é muito visual fixe. showcases. Só But the jogos genre fixes. that really took it to the next level were RPGs. One look at Final Fantasy X or 12 and you knew this was Yeah. a big deal. The same É thing with verdade. Star Wars Knights of the Old Republic, an RPG so huge it launched the developer, BioWare, into a new realm of expectations and storytelling, player choice, and Pois. just looking Isto é o big and Kotor, não é? expensive. They also did Baldur's Gate and Neverwinter Nights, which were great, but I mean, who at the time wasn't into a choose your own adventure, become a Jedi type of thing? One where we'd all become friends with the droid who'd call you a meatbag, HK-47. Negative. I just don't like organic meat bags. Except for the master of Fuck. course. I think we're Eu all não tive missing PC, good old meu. BioWare, what with their past 10 Neverwinter years Nights foi o of RPG que joguei mais no big PC. to Eu não wide, but tive it's crazy PC, to me that they man. followed KOTOR up with Ou Jade tive, mas Empire. muito Originally tarde. published Não by é tempo de nada Microsoft, disso. which I think a lot of people forget. Jade Empire Eu lembro-me de jogar o Fable, mas acho que quando joguei o Fable já era velho. Mas joguei e gostei na mesma. was BioWare's first attempt at creating their own IP. Similar to Dragon Age and Mass Effect, Jade Empire spent several years Ainda bem, joguei Mass in order to Effect na shape altura. and craft this world, the lore, all of the small details. In fact, this one was a dream project for BioWare's co-founders at the time. Jade Empire feels like an action version of KOTOR, even Yeah, eu using the lembro-me, same Neverwinter morality Nights, system. But instead of being in an old Eu não joguei, obviamente, mas lembro-me de ser um jogo extremamente complexo. Tinha mesmo muita regra para decorar e não sei o que, mas depois acredito que fosse worth it, não é? A partir do momento em que sabes. galaxy far, far away, it's in, well, the Jade Empire, a fictional region based off of Chinese history and mythology. You pick an avatar from a set of different characters, each with a different combat style to embark on a journey with. Their entire personality is based off of whatever you pick. The plot, totally distilled down, is defeat the Empire, or side with them. With Jade, you'd be making choices and having the story play out in a way that you'd like to see it. It's not quite as branching as, say, Alpha Protocol, but it has that BioWare signature. At least you know you're choosing the evil option when you're gonna say something and your character makes this face. The combat is really interesting. It feels like an action RPG, but uses stance switching with fighting styles you unlock as you go through. These fighting styles include weapons, shooting Okay. fireballs, or just ways to regain chi. Eu nunca It's a liguei very ao Jade fluid Empire. game Acho que é that porque não has tinha you actively PC. dodging a lot, very different from anything they've developed prior, which also means it's quite a bit harder. Nowadays, Jade Empire is a bit dated, especially in the script and voice acting, but I always thought that this was a killer AAA that went in one ear and promptly out the other. Doesn't help that it came out in 2005. as Vamos an ver original o que é que ele fala Xbox mais. exclusive Estes and vídeos didn't são hit longos. any other platforms until 2007, Não sei quanto a ti, mas eu gosto de and that was vídeos just longos. PC. Seems like BioWare's even forgotten about it. It doesn't have a store page, and if you go to their actual games list on their website, nothing prior to Mass Effect even exists, which is bizarre. If you ask me, they're just trying to hide Sonic Chronicles. There's plenty of Pera, examples foram eles que fizeram of Sonic early AAAs Chronicles? from the PlayStation 2 era that I'll get Holy around to one day, shit. but it's the next Eles deviam ter generation vergonha where se foram it's eles. wacky. And I do mean wacky. As more and more AAA Depois vi um vídeo de quase 2 horas. Ontem vi um podcast de 4 horas. E hoje um podcast de 2 horas e meia. Não aguentei. Era um podcast com o Elon Musk. Estava com curiosidade de o ver a falar. E eu acho que ele é tão... É tão cromo quanto parece no Twitter. E o que eu e tentei ver podcast também com o Kanye West. Damn, o homem está mesmo insane. Jesus. Não importa. O rendimento do vídeo? Pois. Olha, hoje em dia o formato que está na moda, acho eu. É longo. Deve ser o contraponto para o TikTok. Porquê é que eu digo isto? Porque então imagina, se estás no TikTok vais ver vídeos de 10 segundos. E então é de género, não quero bem isso. Então mudas para outra plataforma. Qual é a outra plataforma? É o YouTube. Ok, vamos concentrar-nos em coisas que o TikTok não tenha. Isto é a minha... isto é o que eu estou a assumir, não é? Pode não ser verdade. Mas a verdade é que eu pessoalmente tendo a consumir vídeos maiores. Olha para este, tem 30 minutos. expectations and wants of the consumers began to also go up, meaning that
it was time to hunker down and spend some money. Those quick and super fun Dreamcast arcadey titles weren't going to cut it anymore, which is a shame because I would play Zombie Revenge over like half of these any day. But yeah, the gates were wide open. Something happened in the mid-2000s to gaming culture, and it's one word: hype. The hype machine became this ridiculously SOR integral 4? part of Não sei o que é, marketing, mas and de any certeza que publisher não. would start spending a metric frick ton of dosh on advertisements, collaborations, celebrity cameos, you name it. É o Batista? Second Kaz Hirai exclaimed his excitement for playing não, Ridge não, Racer on não the joguei. PSP to an unamused crowd of investors and journalists. You knew things were gonna change. Há de me parecer mais barato. E3 press conferences became more and more accessible to see, and it turned from this Sabes que boring quando era video puto, watch to learn eu about jogava the muito cell Ridge Racer processor into nas arcades, era fixe. Well, bam! There it is. Mano, You'll be sucked. estás a ver isto? Eu não sei quanto a ti, mas eu pessoalmente vivo para conferências de videojogos. Já falta menos de um mês. Estás a ver? Falta menos de um mês para o Video Games Live. Eu vivo para aquilo. Eu devia ter tirado férias para esse dia. Já vi? Deve ter visto, já não me lembro. And so began the era of publishers announcing their big Deixa-me meter aí fancy o AAAs on the link grandest para eu ver stage of depois. them all, WrestleMania, Sony, Microsoft press conferences, or just doing it themselves. Pega-lhe tu, foi muito bom. Man, isto é tudo momentos memoráveis, meu. É 3, é incrível. To Assassin's Creed. It's hard to believe that the original AC came out over 15 years ago, and even harder to believe that this became such a huge franchise. Ubisoft's Assassin's Creed was, in my opinion, a super underwhelming time. It's also one that gave me a lifelong vendetta against pre-ordering, and a specific GameStop employee who convinced me to pick this over Mass Effect. Live and learn. Ei, Mass Effect é tão melhor. Ei, coitado do Austin. Tens mesmo saudades? Mano, eu também acho que sim, meu. Fuck. É que eu não quero saber da qualidade daquilo. Aliás, quanto pior, melhor. Não achas? Tipo, eu vejo... Eu faço stream das conferências. Até faço... Como é que eu ia dizer? Até meto... faço tweet disso para ver se aparece mais pessoal. Porque para mim... conferências são especiais. Sorry. Mas eu acho que nada substitui o pessoal todo no sofá a comer uns Doritos e a beber um Mountain Dew. Pediste para poder co-stream? Eu nem peço, caguei. O que é que isso significa pedir? Eles mandam-te um Mountain Dew para casa? Also, boa noite, Bita. Obrigado pela companhia. Como é que é? Bem-vinda. Eu estou-me a cagar. Eu faço com o stream e pronto. Co, quer dizer... Re-stream. Ei, não me lembro deste. Mas eu já vi a mídia de videogames nesta altura. I love as flag. Eu também, como o meu canal é para 0 pessoas, eu não estou estressado. Estar em call, yeah. E curti ver se convidava o pessoal, assim. Wait a minute, eu devia ir lá abaixo buscar a... Mas olha... Eu tenho um problema com este vídeo. Tu dizes-me intros fixes de old school e eu penso nas intros de Tekken e estou tipo, damn, isto não é nada a comparar com Tekken, mas também é Namco. Pelo menos, não é? As intros de Tekken 3 e Tekken 5, meu Deus,
Não sei se é a especialidade da Namco é fazer intros elaboradas. Dá-me boleia. Oh caralho, oh puta. Oh não, afinal dá-lhe boleia. Ele vai-lhe roubar o carro. Hello, lady. Isto é tão weird. Muito cursed. A do Final Bout é excelente. One of the best video game intros of all time. Fuck, agora... Epá, agora trouxeste-me um tema à baila que eu não sei, meu. Dragon Ball Final Bout sem dúvida. Tekkens sem dúvida. Que mais? Que mais intros é que ficas mesmo tipo... Holy shit! Final Fantasy VII. Aquela introdução a Midgar e o caralho. E depois descer até ao Cloud. Holy shit. Que transita para a música, não é? Para a Bomba Mission. Fuck, essa é a intro do caralho, mano. Yeah, porque aquilo introduz Midgar, passa por toda a gente. Também passa pela... Acho que também passa pela Ares, não é? Até chegar lá. É mesmo fixe. Olhem, eu tenho que ir lá abaixo, meu. Deixa eu ver se eu recebi uma SMS. Deixem-me só confirmar. Eu tenho que ir lá abaixo... Quando é que eu marquei esta merda? Encomenda da Amazon. Toman. Foda-se. Recolha de monstros, ok. Tenho que ir lá abaixo levar a cadeira. A recolha de monstros que solicitou. Estou a ler o e-mail. Olha, Bita, falei disto hoje de tarde. A recolha de monstros que solicitou ficou agendada para o dia 18/11/2022. Estamos em dia 17. Deverá colocar os monstros em via pública em frente à morada que indicou a partir das 22 do dia anterior, sem perturbar a normal circulação ou utilização dos passeios. Portanto, eles disseram deverá a partir das 10, já são 11. Eu vou lá abaixo no instante. Querem que eu meta alguma coisa a dar, só para não ficar silêncio? Best PS1 Intro Games Compilation. Top 15 Best Intro PlayStation. 48 minutos. Bem, espero que não saia porno daqui. Volto já.
Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluque le Glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au scrab. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Estou de volta, meus fofinhos. Mais ce que je découvris me terrifia. Isto está em francês? Eu adorava este jogo, by the way. La chute des profits Eu inquiétait sempre fui mega fã de Oddworld. les glucons. Já apareceu Final Fantasy VII? E sempre foi aquela cena? Pois está. Et même les ventes de paramites et de scrap s'effondraient. Mais Moluque restait cool. Il avait un plan. Ce nouveau plat tant attendu, c'était nous! Eu não sei quanto a vocês, mas eu adorava isto. Há qualquer coisa no na hopelessness que era eles eram todos trabalhadores de uma fábrica, eram todos sacrificados, eram tipo um jogo com uma mensagem toda anticapitalista, não sei, qualquer coisa quando eu era puto que eu adorava aquela hopelessness e nojeira e tristeza do Oddworld, eu adorava. Passar a ser o produto da fábrica True. A Jack and Daxter. Bita. É Daxter. É por isso que ficamos os dois, se calhar, a olhar tipo Dexter. O que é isso? As câmaras de Sonic Adventure não davam. Era um horror game. Man, este jogo é todo um mood. Olha, vocês dois jogaram isto? Este jogo é um mood. Aliás, se vocês meterem no Twitch, se vocês derem... Ai, como é que se chama? Se vocês fizerem redeem do Hello, sabem o que é que vai sair? Experimentem. Aqui no Twitch, no meu canal. Eu não joguei o Vex. Nem sei o que é que é. Je t'en prie, tire-moi d'ici!
que isto está em francês. Acho que o jogo começa a seguir isto. Hello, hello, follow me. Ok. Sabem o que é isto? É Oddworld. Eu adorava o jogo. O que é isto? Chrono Trigger, vezes 3. Então. Wild Arms. Chrono Trigger não era de certeza. É Super Nintendo. Meio anime, meio coisa. Então, tens a PS1 era e PS2, se calhar. Eu já fazer sprites de ícones. É assim, Obita. Eu não sei bem o que é que quiseste dizer, mas uma coisa eu posso te dizer a ti. Para mim a era de anime de 90s acho que é a minha preferida em termos de estética e mesmo das histórias. Que é pena, porque isso foi antes de anime ficar conhecido. Espera aí. That's the point, right? Antes do anime ser global, era mais interessante. Uau, isso acontece com tudo, não é? Já viste? Casavam com a Antardi na boa. Já levei a cadeira lá para baixo. Vai ficar à chuva. Por mais velho e podre que esteja, eu não queria tratá-la mal assim. Acho que a Bita adora o anime. Weiro do Arme. Espera, para continuar a ver isto. Acontece com tudo, está a acontecer com a Marvel. Eu acho que eles estão a tentar reinventar o universo cinematográfico. Eu adoro o Bloodlust. Mano, Game Over Yeah é muito nostálgico. Isto é o quê? O Gran Turismo? Ei, eu gostava do I Will Rock You e de vocês? Ah, dos Queen. Eu sim, eu sei, mas do Pro Evolution Soccer? A intro do Pro Evolution Soccer. Era mesmo fixe. Era tipo. Gran Turismo. Era tipo. Acabava com o pai e o filho. Tipo o pai com. Desculpa, o filho no colo do pai, aos ombros. A olharem para o. Olharem para o campo. E era com a música dos Queen. E era mesmo fixe essa intro do PES. Porsche Challenge era dos meus jogos preferidos, meu. Sabes que eu, não ironicamente, quando era miúdo, eu queria mesmo ter um Porsche Boxster por causa desse jogo. Foi a única vez na vida em que eu quis ter um carro de, sei lá, um Porsche, tipo um high tier, top tier car. Fora disso, nunca quis ter um grande carro. Depois o 205 sobra e cheguei só. Um Ferrari amarelo. Eu queria um Ferrari amarelo. Será que a Vita sabe a referência? Ela é novinha, portanto. Eu queria ter um Smart, vês? Ela é tão novinha que quando ela era nova havia Smarts. Gosto muito de ti.
Tens sorte, olha, tens sorte em seres nova, Bita, porque assim vais durar mais que eu. I blame Super Saiyan. stories they're telling nowadays, but Assassin's Creed is pretty well known despite its ups and downs. Cala-te A com lot essa of boca. downs, but it's still relevant. They peaked at 2. Não é I'm mais. just gonna say Espera, it. eu não queria dizer durar mais que eu, é durar até mais tarde. És um jovem maçudo. Eu não sabia que maçudo era um elogio. Ah, não é, pois. Maçudo geralmente é uma coisa que é muito aborrecida. Imagina, eu estou aqui a falar 2 anos, desculpa, 2 horas e vocês estão tipo, ele está a falar. Isso para mim é uma coisa maçuda. We'll come back to Unity one Nunca day, vi isso 'cause, como. someone's gotta. Nunca vi isso como elogio, mas se calhar em Lisboa usa-se. Nós cá no norte, o contexto em que se usa é tipo, pá, isto é mesmo maçudo, pá. The 7th generation was filled with an absurd amount of AAAs of varying quality, all by Forte, just about strong. every publisher. Pronto. You had Agora major está-me a X chamar Square gordo. Enix developers forming Mistwalker and Ó Vitor, estou-me a meter contigo, ok? Não é para ficar triste. Eu levava bocas do grosso, do género és tão grossa. És grossa, já ouvi. Não se usava no Porto. Não se usava no Porto, mas eu conhecia o Calão de Lisboa, o grossa. putting out both Sempre achei estranho, though. Lost Odyssey and Blue Dragon, 2 rare JRPGs in an era where they were fading away. Both with ridiculous production values, and one, basically, my true Final Fantasy XIII. Ubisoft, of course, fell into the open world formula around this time with Far Cry 3. In the but Far its Cry, predecessor, Far Cry 2, was this ridiculously punishing survival game that is only enjoyed by the largest of hipsters and masochists, like me. The idea of a mainstream AAA title making you deal with random malaria attacks is unheard of. Oh, and don't forget about Lair, the PlayStation 3 exclusive. That's crazy. Eu lembro da minha primeira namorada ficar chateada comigo por eu dizer que era enorme, porque segundo ela, na zona dela, era insulto. Para mim era ser alto. É assim. É assim, sem pensar, se eu ouvisse alguém a dizer a outra pessoa que é enorme, eu pensava mesmo que a tua namorada. Género, wow. That was the death of Factor Whoa, 5, one of vai my haver favorite porrada. studios from the time. This thing had so much potential but was doomed Olha o thanks to that Six-axis. trusty 6-axis controller, even though they patched it too late. It's not all As Western a north. developers though. Around this time, Japanese studios decided they were shifting the way they were developing games to try and appeal to Western audiences, and that was mostly to mixed results. Anyone remember Never Dead? I wouldn't be surprised if you don't. Nunca soube do Never Dead. Though if we're talking Japanese AAA, I gotta bring up Mind Jack. Okay, not really. Binary Domain. I have a ridiculous soft spot for Binary Domain, Estás a falar de Drakengard? and it's hard not to when you realize Eu it joguei was created by Drakengard Ryuga 2, Gotoku acho eu. Studio, the people behind the Yakuza franchise. Unfortunately, AAA or not, when you Ganda only manage to Yazuka. sell 20,000 copies, Drakan? Nunca that's, vi. That's not good. No, don't do it. you could tell this was Sega going deep into the iRobot thing that was popular at the time. You play as big generic white man Dan, who teams up with an international group of soldiers attempting Looks to fun, infiltrate Japan for some and take reason. down the evil robotics corporation. Along the way, you meet several extremely likable characters, all nearly Street Fighter level stereotypes. Yeah, like Jade Empire, it's a tad dated in some aspects, but there's not another game in existence that's got a cool French robot named Kane. Chance of collision was only 62%. It's also surprisingly really Wait, funny. it's You can tell it was super written by the fun. Yakuza team, as What? there's a lot of Nunca joguei wacky isto. character moments and interactions Não tem that Game have Pass. the potential to vary depending on who you pick for your fire team. That and the way you interact with them can have different endings and consequences, by the way. It's surprisingly deep. The game itself, it's Gears of War with robots. Cool robots that actually break apart when you shoot them too. I Wow. was really impressed with how much effort was put into the destruction tive. here. The bosses feel huge, and when you're blasting off bits of armor, it feels awesome. The main shtick of Binary Domain was the voice recognition system that you'd use to communicate with your team. When I originally played this, I guess just used the right exact headset to make it work, because I was able to play it while dishing out commands to my team. Oh, Bita, estás a falar do Panzer Dragoon?
É que sim, eu arranjei esse remake na altura e fiquei underwhelmed. Porque eu adorava Panzer Dragoon quando eu era bebê e jogava na Sega Saturn. Era tipo dos meus jogos preferidos. Tens que jogar Signalis. Signalis, já ouvi falar. No problem. Streamei You can even sim. talk smack, Ainda me flirt lembro. with, or say really stupid stuff Lá that the sentado characters no meu react quarto. to, which will then influence if they like you or not. Meu quarto que nunca mais quero voltar para lá. Please God. Acho que meus pais estão a alugar o meu quarto a uma rapariga. Acho que não, tenho certeza. E ela parece simpática. So don't mess up. My Esqueci-me do nome dela. current microphone doesn't quite work with it, so unfortunately I have to use the base commands, which does take away a lot of the charm. Bo. But I think Binary Domain is still a pretty enjoyable time. One with probably the best ending you could ever imagine that sets up a sequel we'll never see. This one deserves better. The 7th gen was also home to something that would bomb so hard Binary but go into Domain? hibernation for like another 6 years. AAA licensed Indie titles. survival I horror. can see vai the ser. thought process. You got yourself a big fancy popular IP. Ah, se calhar sei o que é. Acho que vi o trailer disso e fiquei. Looks cool. Looks like it could be cool. Eu consigo ver a história enquanto o jogo está a correr. Está na wishlist. Yeah. You got a bunch of money and you put them together and try to make something in a year, which isn't gonna work. I don't think anyone really did this well. Não posso saber porque They eu first tried. users. Oh boy. Licensed games Uh, quality were really a flip of the coin back then. boa You could end pergunta. up with something totally awesome like X-Men Origins Wolverine or Batman. Boa pergunta, estou a pensar se quero ou não. Tem que ser já. É que eu amanhã vou ter o Pokémon. Ainda tenho outros jogos para jogar. Arkham Asylum one day, and then 007 Legends. Not only the last Eurocom title, but also still the most recent James Bond tie-in since Activision lost the rights. They quite literally threw a bunch of Bond-themed levels into a Call of Duty shoot-bang engine, rushed it out for the holidays, and removed it from digital stores not even 3 months later. Was this a tax write-off? I'm not sure, but they took those middling review scores, turned Bond into a crazed murderer, and sure made nothing worthwhile. Thanks, Activision. It wasn't all bad though. Electronic Arts had the Star Wars license around this time, and they put out Star Wars The Force Unleashed for the everything. I think everyone who was around back then watching trailers remembers the visual of Starkiller throwing around Tens a até Star 29 de Abril. Destroyer, or like the opening mission being you Pera, running around 29 as de Abril Darth para Vader começar, murdering não a é? bunch of Wookiees. These days he's busy thanking the bus driver and slapping around Goku, but The Force Unleashed was cool. Starkiller wound up in Soul Calibur too. Can't hit the gritty in that. Mas, Bita, peraí. Yeah. Como é que te vai cobrar? Não podes pôr assim. Simplesmente. MBWay ligado àquilo. By the way, por falar em MBWay, vocês lembram-se. Eu não sei quanto a vocês, mas eu só uso MBWay para coisas. E então por causa disso nunca usei Uber Stuff. E. Tipo, nunca usei Uber Eats nem nada. No outro dia recebi uma mensagem a dizer assim: finalmente pode usar o MBWay na Uber. Com a Uber. Fantástico. 3 anos depois. That though. However, there's nothing to me Ou that 4, screams ou AAA qualquer from yesterday more than a totally mid-licensed Como title assim? that Medo de usar unfortunately MBWay? destroyed the Eu literalmente só uso o MBWay. E antes do MBWay usava o MBWay do tempo. MBNet. Nunca usei cartão de crédito ou cartão de débito na internet, para nada. Yeah. E com a paranoia, vocês lembram-se da altura do MBNet? Fogo. Foi tipo: queres usar o teu cartão de débito numa compra na internet? Eu, fuck no. Are you insane? Fuck. Mais poopy que isso não tinha. Meu. Então, ia lá ao site do MBNet, criava o cartão. Depois o site morreu para dar espaço. Acho que foi mesmo transitou da MBNet para MBWay. Em que só podias usar já como app. Assim, uma merda.
Histórias com MBWay porque a FNAC não aceitava. That's weird. Olha, às vezes faço compras, por exemplo, quando foi o Pokémon, foi. Consegues. Acho que foi com a Vorten. Quando foi agora o Pokémon recentemente, que sai amanhã. Uma das opções é MBWay, é só depois do teu número. Depois do número eles assim, quer aceitar? E tu, sim, com o parece uma push notification no telemóvel, sim, está comprado. Queres mais easy que isso, ou Vita? Se no MBWay é que ele deixa criar um cartão para compras online com dinheiro limitado. Yeah. Crias o cartão e é tipo, imagina, se eu fizer uma compra na... Imagina que fazes uma compra no Amazon e é tipo, no fim dá 15 euros. Tu, ok, metes tipo 17, porque por alguma razão a Amazon não deixa fazer compras à justa. Crias um cartão para aí de 17 euros e fica feito. E depois tens aquela confiança do eles nunca me vão poder cobrar mais do que o cartão que eu criei. Por isso, caguei. Pelo menos isso era o que eu mais pensava quando era miúdo. Obviamente não tinha dinheiro, não queria ser ripped off do não dinheiro que tinha sequer. Então era isso, criar cartões só com o dinheiro que precisava. When it was superheroes, I finally sat down and played X-Men Destiny, and it sure is something. Silicon Knights, a name that evokes either nostalgia or disappointment. The creators of Blood Omen Já não uso Legacy of PayPal Kain, quase as well desde as que criei a Eternal conta. Darkness, Sanity's Requiem. The people who remade Metal Gear Solid on the GameCube with the Twin Snakes, and also the group responsible for one of the most notorious 7th gen games, Too Human. We'll tackle that one day, because X-Men Destiny is a whole thing. You're looking at something made in 2011, and if that doesn't sound right, well, it's perfectly normal, just like when the wireframe slips out. X-Men Destiny is a good concept. It follows one of 3 characters who find themselves Dude, este gajo teve um good point. Nada que saiu em 2011 é fixe, sem contar com a Alice. E quando jogos tinham cheat codes para o wireframe, eu lembro de meter o wireframe cheat code no Tekken 3. Alice. É 2011, de certeza. Yeah. A única coisa fixe saiu de 2011. Tudo o resto é cocó. E não venham cá com Skyrim. Skyrim foi quase que tornava o ano o pior ano dos videojogos. Mas a Alice salvou. between humans and mutants, each with their own backstory. I played as a kid named Adrian Luca, who's totally not super racist until he develops mutant powers, where he then has to team up to stop the people he once supported. Your typical A sério, 2011? É para ter comprado o jogo a 1 cêntimo em 2014 ou 13. Tem que ter sido por aí. A sério, isso é em 2011? Ok. É um ok game, por isso está-se bem. X-Men anti-hero, but also one that absolutely looks like a hollowed out version of Ricky Starks. The gameplay is your standard 2-button affair where you're getting bigger Pois tem, combos chama-se the more you Alice. level up, but Portal it's 2? not even Portal 2 as é muito bom technically também. complex as a Dynasty Warriors title, so it gets a little mind-numbing. Não foi se saiu também na There's PS3 a por... little diversity in your passive abilities as you Foi uma release muito estranha assim na PS3. Acho que eles fizeram mesmo um deal com a Sony ou some shit. Ui, não percebi essa reação. Portal 2 é muito fixe. unlock DNA strands from familiar heroes like Cyclops or Wolverine, and they'll change a few things, but it never gets more complicated than a few seconds of diverse combat. You'll occasionally end up fighting alongside famous mutants like Pyro, who will spend half the time making random quips. He's Australian, right? What do we make him say? Toss me another shrimp for the barley.
of course. This thing is just weird. It's only like 4 hours long per character, each of those routes being exactly the same. It has a lot of visual glitches. I mean, Gambit's code's just doing its own thing. Não, não, não. Estás a... Como é que se diz, Bita? Estás a fazer overread? You're reading too much into it. Ele só falou no Portal 2. Eu acho que os dois Portals são muito bons. Borderlands, the frame rate drops to abysmal levels on the reg, and also there's a big lawsuit that made them recall and destroy every unsold. Os jogos são muito bons. Vocês têm o Portal 2? Vocês sabem que eu comprei o Portal 2? Sabem qual é a razão pela qual eu comprei o Portal 2, apesar de não ter dinheiro na altura? Ou tinha muito pouco? Querem saber qual foi a única razão pela qual eu comprei o jogo? Porque vi que tinha um level creator. Minha primeira compra digital na Steam. Sei lá. Será que dá para pesquisar? O que é que está no fim da minha lista de jogos? Em 2013 tenho o Super Brothers. O Train 2. Deus Ex que eu meti na Steam e nunca joguei. E que vergonha isto não jogar isto. Estás a ver? Isto estava na lista. Isto estava na lista de jogos de Sonic. Tenho vergonha a última vez que joguei de ser em 2014, mas acho que foi em 2014 então que foi que arranjei a... este eu sei que não joguei. Este eu joguei. Fuck, este é do caralho. Este jogo é do caralho. É o melhor kart game que eu já joguei. Kart Racer. É mesmo o Transform. Change your purchase history. Epá, ainda me aparece aí coisas tipo minha password ou caralho. Nunca joguei. Fuck, eu não quero estar a ver isto. Continua a ver isto. Sold copy of the game. Just gonna slide that one in. Silicon Knights and Epic Games had legal issues due to the Unreal Engine with 2 Human and X-Men Destiny, so they had Olha, to just desta vez não estou a shut this adormecer. one down. I Sucesso. imagine the game would actually be worth a pretty penny too if it were good. Sabes o que é que eu fiz ontem, Bita? Fiz uma coisa mesmo estranha. Quando me deitei, dormi, em vez de ficar no telemóvel a fazer coisas estúpidas. Parabéns para mim, palmas para mim, pessoal. Unfortunately, the budget on this thing was Eu também estava com tanto sono que nem sequer conseguia desligar as coisas. Eu não conseguia sequer, tipo, eu tenho que me baixar para desligar aqui a tripla e não sei o quê. Não consegui. Estava tipo, I can't move. Please, just bed. reportedly slashed into a fraction after Disney acquired Marvel, and that's pretty obvious when you play it. I do think that X-Men Destiny got a bit too much crap for what it is, but for what it's worth, it's just another weird, likely now forgotten AAA title from yesterday, totally unplayable. That feel when no big strong GF para pegar em mim e levar-me para a cama. Já viste o que era, Bita? Big strong GF, diz assim, olha, pega-me ao colo e põe-me na cama. Isso é eu à noite quando me deito na cama à espera do WC. Ai, estar livre.
Fogo, imagina ter que esperar. Ih, and mostly notable for being a studio's swan song and lawsuits. This, just like Thor, 007 Legends, or any of the many AAA licensed games from the era, are just another notch as to why these went away. In the 8th generation of consoles, the PlayStation 4 and Xbox One, licensed games went on the back burner, especially in the AAA category, and it wasn't until maybe Alien Isolation or Insomniac's Spider-Man that these started to make a mainstream comeback. But yeah, another day, another video about eu já peguei numa namorada ao the colo. Wolverine game that I know nothing about. Shoutouts once again to CG Armhair. Speaking of the PlayStation 4, the 8th generation is when we would start to see the decline of frequent AAA releases, because, you know, like in the Tinhas-me de 2000s, matar we alguém were sem seeing querer, like 3 or fu. 5 of these a week. Heck, Olha, Assassin's acidentes Creed 1 acontecem, came out, it was portanto, surrounded by plausível. Crysis, Kane and Lynch 1, Uncharted Gostavas 1, que pegassem ao Mass colo? Effect, and there's, like, É not fofinho just a pegarem couple. alguém You'll ao get some colo. overlap here and there, but these days it's way slower. Doesn't help that everything wants to hold your attention forever. With indies and digital titles becoming more and more accessible, the digas need só for que és AAA uma video games cadela. becomes less and less. Olha, a minha Why cadela já spend me está a $1 chamar para ir para a billion cama. producing something when, you know, you got something like que Undertale foi? on a small scale Kickstarter budget knocking it out of the park? But they still exist with budgets even larger than before, player expectations through the roof, and longer, more Eu quero voltar a jogar o expensive Spider-Man. development cycles. I'm sure some of you remember The Order 1886. Claro que me a lembro. third-person cinematic shooter Que flop, taking place palhaço. in a fictional Victorian-era London with werewolves and guns. An aesthetic I love to death, but also it's something that can be beaten in like 7 hours with a huge amount of cutscenes, quick time Não sei, events, and caguei slow nele. RP walking. Not bad by any means, but it definitely got a big backlash for being, well, hardly a video game. That, and it doesn't take up the full screen. I somehow either liked it enough, was bored enough, or was going through a bout of enough depression to platinum it back in 2016, so take that as you will. There's a lot of neat but underperforming AAAs from this era. Square Enix rebooted Thief around this time with an experience that didn't really Getaway Black understand the Monday, oh my freeform god. exploration and stealth O único jogo em PT que eu gosto é do past, Tombi, but that was just caralho. Let's Square go, this whole era. Tombi. Big expectations, big budgets, big marketing. Most of the time, By the way, eu estou à espera falling que o- short. Even the reboot Tomb Raider. Pessoal, vocês gostam de Marvel? Eu estou à espera que o jogo dos Guardians fique mais barato, assim, alguns. Tipo ali, vou ali à Vorten, se tiver a 10 euros. Se tiver a 10 euros, eu quero muito jogar esse jogo. Guardians of the Galaxy. franchise, which we learned recently sold around 38 million. Rapaz, eu joguei isso em português. I mean, sempre que alguém me diz que não jogou em português, eu digo-lhes: Come on, man. Please. No. No. Stop. Copies altogether was considered disappointing. I can't imagine what they thought of Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect is a game that came out of nowhere, pretty early into the Tá no Game PS4 Pass? That's era, pretty and it was one of the good. few cross-gens before that faded away. Sabes o que é que vai estar no Game Developed by Pass? Airtight Silk Games, Song. worked with Capcom on Dark Void, another bizarre AAA. Murdered is an adventure murder mystery. You play as a dude named Ronan. É só anunciarem a data para eu comprar. Comprar, nem preciso comprar, preciso, basta ter aquelas cenas do free trial. Soul Suspect is a game that's super neat in theory, but was critically dragged at the time with mixed to awful reviews. It wanted to take a page out of LA Noir's playbook, but didn't quite get those high highs due to a noticeably lower budget. That, Os ações do anytime it's PS4. shoved into sudden Ele é muito demon-avoiding nerd. stealth gameplay, it's noticeably way lower quality. The investigation Este gajo é cool. No fim do último vídeo descobri que ele tem uma banda, porque ele pôs mesmo tipo, está aqui a minha banda. Ele é baterista e estava fixe, está muito fixe. Story is novel. Since you're a freaking 50 Cent ghost, you have the ability to clip through all kinds of walls as well as possess the living. You can influence their actions and read their minds, but I don't think it goes as far as it should. Weird to say, if this were a tiny bit more like Geist on the GameCube, I think it'd be better. Although you do get to play as a cat, and I love cats, especially when you get a meow button. Square Enix and Eidos didn't have the best of luck, but hey, for some reason it still has more players than Babylon's Fall. Oh my The god, não earliest pode ser. releases from the 8th generation were kind of closer to tech demos than full games. It's around this point in time, however, when publishers started to go a little overboard with monetization. These full-priced, now $60 products you'd buy even digitally would have pre-order bonuses, in-game microtransactions to make them like easier or in some cases necessary. This is also when we would see the full expansion
of the season pass, a way for these things to have a life beyond their initial release. It's not something I'm against. I think extra content in a product is a great idea if the fans are there for it. Just maybe don't plan around it. Or in the case of Dead or Alive 5 and 6, double digits amounts of $90 costume Isto é packs. muito estúpido, This yeah. concept is just one of the many mistakes Microsoft made around the time, but just about every launch title on the Xbox One had a ridiculous amount of microtransactions. Crimson Dragon, in-game currency. Every Forza, Epá, microtransactions. A sério, o Sims e o Dead or Alive. Peraí. Só me lembro de 3 jogos que fizeram isto: Sims, Dead or Alive e o Train Simulator? Exatamente. Foram esses 3 jogos que têm DLCs acima de 1000 euros. Epá, não pode ser. Tenham Halo paciência. 5, Warzone, show me the loot crates. It's a miracle that single-player Sunset Overdrive didn't have any of these, but unfortunately, Rise Son of Rome wasn't spared. Rise is one of those games that feels totally out of place, not just as an É capaz de Xbox One ser. launch title, Eu acho que era but tipo also as something made by quase 3.000 euros ou It's some extremely shit. unlike anything they've Assim, ever algo mesmo made, and insane. that's because it was originally designed specifically to connect. The original Xbox 360 trailers for this showed a dude swinging imaginary swords and doing imaginary headbutts, but the final product ended up being a more traditional hack and slash with voice commands for your troops. Extremely generic in concept, but also a game that still looks really freaking good. That CryEngine holds up. The whole thing is pretty simple. You're a big Roman man fighting and murdering endless amounts of people as you get stronger, and, well, it's pretty forgettable. Rise feels like AAA video game trademark. Launch title, gimmick tie-in, and trying to do just about everything. It feels like the most expensive version of a PlayStation 2 action brawler like Genji or God of War. Not bad, just meh. Weirdly, it also got a multiplayer mode, one that I was actually able to find a match for at like 9 p.m. on a Thursday. This is just a co-op. Acho que ela está com os zoomies. I do like the alternate history aesthetic with a bit of futurism tossed into a historical setting, although including the Crisis suit might have been a bit much. He's so thick! How? AAA titles like Rise might have been seen as the picture-perfect big-budget video game for a while there, but in the end, it feels more soulless and lacks the character that makes you stand the test of time. It also dates itself by having the main menu UI look like the Xbox 360 NXE dashboard. Rise also came out on Steam a year later, so if you really want to experience the quintessential investor-safe AAA, be my guest. We've reached the end, and I've got one more big AAA that I want to talk about. One that totally encapsulates everything with Capcom in the late 2000s, and it's funny because I could be talking about a lot. Capcom sure wanted to strike gold with the Western audience in the early 2010s. There was Dark Void, as we mentioned earlier, Lost Planet 3's fake Nicolas Cage ice adventures, and even Dead Rising went in a weird direction with 3 and 4. DMC, Remember Me, probably don't. There's plenty to go on, but the most notorious and probably strangest thing they released back then was their big AAA mainstream attempt at rebooting Bionic Commando, a game that was compared to and overshadowed by its own way cheaper Xbox Live Arcade remake. The Game Boy version of Bionic Commando was the first time I played something portable, in the back of a car where I could barely see it, of course, but it left an impression. The whole arm-swinging mechanic is something that gave me, and probably countless others, the closest we'd get to a Spider-Man-like experience back in the day. I can't believe that Capcom barely did anything with the series over the years, especially considering how often they'd make sequels and extra versions of everything. But Rad Spencer is a fun character that deserved more. I'll take any game with exploding dictators, though. Old 80s Rad Spencer meet 2009's Nathan Spencer, a strikingly weird character design that ditched the sunglasses in exchange for dreadlocks and a healthy dose of edge. And I kinda love it. Bionic Commando 2009 is one of those things that I think got totally overhated when it came out. I think there was a heavy anti-Capcom sentiment during those years, which understandable with what they were gonna be doing, rest in peace Mega Man Legends 3, but their westernization efforts were in full swing with this. Developed by Swedish studio Grin, Bionic Commando takes us directly into a war zone as a bionic operative who uses a giant arm to do all kinds of terrorist fighting, be it through punching, slamming, or of course, swinging. This whole
whole experience is camp, and one mostly narrated by Steve Blum and Mike Patton of Faith No More fame. And by narrated, I mean mostly these two dudes talking smack at each other. The story is kinda incomprehensible, with the majority of the world building and exposition being in text lore dumps, but some of the gameplay is a total blast. The swinging? It's good. I didn't think it would be good. I feel like the internet collectively decided this game was bad, but no one actually played it. When it works well and you're grappling between buildings while blasting dudes in midair, it feels great. The guns are easy to aim and fire while you're swinging. The aiming is pretty forgiving, and some of the maneuvers are ridiculous. The pistol never has to be reloaded, by the way. It's got limited ammo, but the largest freaking clip you've ever seen. You get to punch boxes into the air and then kick them at enemies. You've got a stupid amount of ways to knock dudes out, some more memorable than others. The main issue here is that Bionic Commando is short, real short, which for a full-priced product, AAA or not, isn't great. According to a lot of the reviews at the time, this, as well as its uninspired aesthetic and design, were major points against it. That, and it was the reboot of a franchise that Capcom had lying around dormant for, prior to the remake, over a decade. All of this and more was probably a major reason that this thing only sold 27,000 copies in its first month. Ouch. The total lifetime sales that were revealed this year showed that it managed to get 1.3 million across all platforms over, 13 years, but this was a clear sign of the different landscapes with video games at the time. The Japanese studio trying out the Western AAA thing, getting a resoundingly mid-critical reception, totally bombing commercially, and getting a bad rep. Though I'm gonna blame that on the ridiculous amount of ads all over the place. Nvidia, Dark Void, Capcom Unity, woohoo! In 2022, Bionic Commando 2009 is a totally forgotten AAA game from yesterday, and a perfect example of a slowly fading style that we rarely see anymore. If you're someone that dismissed this over the years without playing it, give it a shot. It's far from perfect, but the swinging can give you a few hours of fun. Just try your best not to laugh at how ridiculous Nathan looks. Also, try not to think about the story and how your spoilers, dead wife is your arm. Yep, that's this game. So there you have it, a weirdly curated list of AAA video games from yesterday. Now, like I said at the beginning, I'm wanting to maybe see if this pilot is something that you guys are interested in and talk about a bunch of these individually. So if you do like it, let me know it on the comments, and if there's any specific games you think I should talk about, let me know as well. There's certain games that I want to do deeper dives into without necessarily going for that 100% and, sorry, I just keep looking at Too Human and it hurts. Go show a little love to today's sponsor, Factor. They're always great, and hey, if you're feeling a little generous and want to help out the channel directly, maybe check out my Patreon. It's thanks to all of y'all watching and the Patreon supporters that help keep this thing going, and I thank y'all 1,000 times over. Speaking of deep dives, I've been Austin, and catch me next time when I go 100% into every version of Sonic Unleashed, because I'm clinically insane. Also, I saw the poll results. You'll get your Gotham Knights. Thank you all so much for watching. Special Patreon shout out to A. Vox, Aaron Kwolek, Blackfoot Ferret, Chris Shelton, Christopher Oliva, Doug Prince, DX Buster, David Molnar, Elijah, GM Pinks, Hey Quiggles, Jay Roos, Jacoby Fitzpatrick, Kevin Zanowski, Karen Arter, Nami Babs, Nick Irving, and Ryan Talbert. Thank you so much for your generous support. You heard it here, Sonic, I'm doing it. It's almost done. I was thinking about maybe doing Frontiers, but then it ended up being okay enough, so I'm like, okay, well, I'm gonna do the bigger project that I thought would be more interesting. And like I said, Gotham Knights, but we're gonna have a lot of videos for the rest of the year, so strap in before I take my eternal slumber. Peço imensa desculpa, estava a brincar com o cão. January, you know how it is. Conhece o Deadliest Thank you so Warrior? much for Não. watching. And hey, brush your tongue. Do it. Your breath smells. Eu acho que não tenho dado atenção suficiente ao cão. Eu acho que tenho que dar um bocadinho mais atenção à educação da cadela, por acaso. Gay marriage? What is it? Anyway, este canal eu gosto. Olha, Austin Eruption. Gosto deste senhor. Já vejo há alguns tempos. Não sei quando é que comecei a ver. Mas sim. Deadliest Warrior ou Fighting Game mais fun? Ai ai. Vampire vs Zombie? Worse than you remember. Ok, quero só gameplay.
Olá, Aleph. Boas noites, estamos aqui a ver vídeos. Oi, o que é isto? Fui eu? Sou eu que estou a estragar o som do jogo? Isto é alguém a emular, não é? Pirate, Ninja, Ninjato. Jogaço. O Suto diz que é jogaço. Ninja contra Centurion. What the hell is this? Acho que estamos todos assim, menos o Suto, que é o que é o que nos está a dar a conhecer este jogo. Au! Começa bem. Toma, já te fodeu a boca. Ah, são mesmo rápidas as rondas. What is this? Scuffed Bushido Blade. Deadliest Warrior. Excelente nome. Mostra aí mais parelhas. Knight contra Ninja. Bushido Blade da pesada. Há qualquer coisa de especial neste jogo. Obrigado por mostrares isto, Sud. Ui, ele está aí com outras weapons. É mesmo cool poder escolher vários weapons. O Shield Blade é só fugir. Ah, se é só fugir o Aleph vai gostar. Se é fugir é tipo... é fussis. E tira-lhe o escudo fora. Qual é o interesse de correr neste jogo? Que dá para correr para trás e não sei o quê. Às vezes que com os braços fodidos. É outro Batuta Game. Olha, quando é que é para voltar o Trails of Ibn Batuta? Devíamos fazer uma cena qualquer. Espera aí. Trail of Ibn Batuta. Ora bem, bora fazer. Temos que fazer um. Devia estar na Evo. Não, na Evo. Na Evo só há um jogo que merece ir para a Evo. Chama-se Sifu. E este jogo tem que ganhar o Best Fighting Game este ano. Eu espero que vocês votem. Eu já votei. Episodic Third Person Action Adventure. Só tem um episódio. Só tem um episódio. Oh Suto, não só tem. Votar em quê? Vai haver uma coisa de videojogos. Já sabes que eu adoro videojogos, Maria. Que é o Game Awards. Game Award Vote. Nominees. Aqui. Vou-te mandar o link, Maria, que é para tu votares no Sifu no Best Fighting Game, tá bem? Eleições americanas. Tu votaste nas eleições americanas. Querem saber o que é que eu estava a ver hoje de tarde? Olhem o que é que eu estava a ver hoje de tarde. Este gajo está completamente insane, pessoal.
Tadinho. He's gone, bro. He's gone. Anyway. Vou-te mostrar uma coisa, Suto. Eu tenho este jogo. Foi o Martósio que me deu. Best game. Joguei 2.8 horas e acabei o jogo. Oh man. Walkthrough. Walkthrough para quê, meu? Falta um achievement. E então? O que é que isto diz? Collect all 7 treasures in episode 1. 10% dos players fizeram aquilo. O jogo do gato vai ganhar Game of the Year. Nunca na vida. Por mais que, pronto. Por mais que nós quiséssemos. Não se esqueçam de comprar os vossos Doritos. Acho que é tipo 7 de dezembro, 6 de dezembro. Quem é que ouviu o meu podcast hoje? Fiz um teste ao Covid. Eu não ouvi, desculpa Maria. Essa pacha é boa, OP. Eu não ouvi porque estava a ouvir o Kanye West. E o Elon Musk. Eu ainda não estavas aqui, Maria, mas eu fui ver um podcast com o Elon Musk só para perceber. Queria ouvi-la falar. E Jesus Christ. Não gosto de ouvir falar. Olha Maria, tens mais um episódio do que o Trail of Ibn Battuta. Tens 2, é mais um que eles. E é episódico. Maria, tu em 2 semanas fizeste mais do que o que eles fizeram em 10 anos. Ai que esta merda, mini-jogo. É só combos, este jogo é só combos, mano. Isto não é tipo Street Fighter, que entre batalhas fazem um mini-jogo. Ele ficou tão triste. Man, este jogo é muito épico. Adoro como o gajo só tem uma string. Ele só faz uma string. Não, desculpa. Não deve ser. A pessoa que está a jogar só faz uma string. Vamos jogar isto doido. Recebes 2 câmaras. Damn. That's cool. Olha, vou só continuar a jogar. Aliás, eu devia parar de jogar. Eu estava à procura de coisas. Este jogo é fixe, mas eu acho que não faz sentido jogar isto on stream, maybe? O que é que vocês acham? Tipo, quando veem gameplay deste jogo? Eu acho que isto é para jogar off stream.
Não sei explicar. I should go and retrieve the mask. Right. Estás negativo. Tenho a garganta toda fodida. Que merda. As melhoras, meu. Bem, o jogo disse-me para ir para o portão da cidade. Muita gripalhada. Ainda bem que nunca estou com ninguém. Que assim não apanho gripe. Mas showed me the mark of the shade. He told me to head to the town gate and look for the mark. Is that a quest thing? É uma galinha. Já ouviste falar em Umurangi Generation? Não. Se fosse fruteiro um morango. Uau. What am I looking at here? É assim, Maria, vou dizer uma coisa. Se o Cristiano Ronaldo não estiver insane como o Kanye West, não quero saber de entrevistas dele. É, sem ofensa ao Cristiano Ronaldo, mas que a única coisa que eu quero ver a fazer é marcar golos. Ei, fui muito hater. Ei, parecia... Sabem o que é que isto foi equivalente? Imagina, ei, queres ver uma entrevista com uma atriz porno? Para ela falar das experiências dela e não sei o quê? Eu, não, só quero vê-la apanhar no... Foi muito redutor da minha parte, não foi? Peço desculpa.
Peço desculpa, Cristiano Ronaldo, fui um filho da puta. Onde é que está o gajo? Podia falar com ele. O inglês dele é mau? Ok. Não esperaria outra coisa. Não faço a mínima, Bita. Estamos a ver o mesmo. Tipo, sabemos os dois o mesmo. Este jogo é só, tipo, falar com pessoas e eventualmente as coisas acontecem. Não se passa grande coisa. It'll take a bit of a swim. Pod navigating? Do you mean pod racing? Now this is pod racing. Este jogo é muito inspirado em Star Wars. Acho que a pessoa que fez isto disse assim: lembram-se do primeiro filme de Star Wars em que era desertos e ele andar na nave e para a frente e para trás e falar com pessoas? Agora fazer um jogo só com isso. Parece mais navegar do que correr. Isto é como se estivesse a andar. É como se estivesse de barco no oceano. Porque, por exemplo, se tiver. Imagina. Como isto é tipo hover. Isto aqui é como se fosse uma onda. Esta montanha aqui, por exemplo, aqui. Oh, quando eu cair vai ser tipo como se estivesse nas ondas. Pum. I really have to sleep. Me too. Portanto, ele falou sobre dar retrieve a uma máscara. E falou sobre se é preciso nadar. Does it mean it's here? Ah, tá aqui uma minhoca.
posso colecionar esta borboleta? Oasis Dragonfly. That's cute. Minhoca time. Parece que não aconteceu nada. Ui, eles têm que trabalhar nisto. Ora bem, jogo interessante, mas sentes sempre que não fizeste nada. Amanhã, Pokémon, para quem quiser ver. Right? But now I am someone who legally can say this. Other people in my position, they legally cannot speak. They legally cannot speak, or they will go to prison. I am in a bit of a glass prison because I don't have say-so of where my children go to school. But I'm in a freedom place where I can have this conversation with you right now. And that is, I don't like the word breakthrough. You know, that's God's hand on this situation. But It's God's hand, bro. It's God's hand. Lunatic. Epá, isso é muito nostálgico. Isso era o que fazíamos em meados de 2018, não era? Claro que são excelentes tempos. Saudades, meu. Olha, mas não vieste a tempo. Ontem é que foi uma stream muito louca. Ontem adormeci para aí 5 ou 6 vezes. Foi incrível. Estava a jogar e adormecia. Se ele acha que está numa glass prison, o que pensarão os filhos dele? Ele disse que está numa glass prison precisamente porque não pode decidir o que é que bonecos filhos vão estudar.
Sleeping stream. Sure, vamos dizer que foi planeado. Olha, vou dizer uma. Conheço uma expressão chamada non sequitur? É isso que eu sinto que tu fizeste agora com o Kanye West, Maria. Ele não pode decidir para onde foram estudar os filhos. E os filhos nasceram no seio de uma família de chanfrados. Uma expressão do latim. Não se segue que falácia lógica. É non sequitur comics. Man, já é meia-noite e um quarto. Eu devia ter cuidado. Acho que o que fiz hoje foi o mais difícil. Amanhã vai ser mais trabalhoso. Hoje foi mais, como é que se diz? Em termos de trabalho, como é que eu explico isto? Foi reestruturar muita coisa e garantir que coisas funcionam. Amanhã vai ser trabalho, vai ser aplicar isso a muita aplicação. Filhos têm zero autonomia e muitas opções. Então, isso é comum a todos os filhos de toda a gente, não é? Nomeadamente quanto da sua intimidade é exposta para o mundo. Falta de lógica é um salto assim no passo que não tem ponte. É tipo, não tem ligação uma coisa entre a outra. E é muito assim, do nada. Depois lembrar um post que eu mandei à Catarina. Que era tipo, uma pessoa a dizer que é muito empath. É tipo, como é que era? Como empath, estou a tentar explicar quão racismo afeta-me a mim muito mais do que a ti. Era algo desse género. É tipo aquelas cenas muito annoying, que é tipo, como é que se diz? É tipo one-upping. Quando estás a tentar fazer one-up, é muito irritante. Eu estou mal. Não, eu é que estou mesmo mal. Então é tipo isso. Kanye West como Kanye West como pai a lamentar o facto de não poder escolher, não poder educar os filhos. Acho que é uma coisa que por si só se aguenta bastante bem. Um conceito que tipo ninguém que é pai, em princípio, quer perder o poder de educar os filhos. No entanto, tentaste fazer o one-up do e os filhos é que sofrem mesmo. E é tipo, what? Acho que as pessoas não deviam fazer isso. Dar dismisso ao sofrimento das outras.
Fizeste-me lembrar uma colega minha, ex-colega, ainda bem que é ex-colega, estou a brincar. Uma colega minha, estávamos a falar do Bruce, não é Bruce, Brian, Robin. Estamos a falar do. Estávamos a falar do Robin Williams que se suicidou e tipo, ela fez a mesma cena que tu, dar total dismiss. Ela tipo, ele é só maluco. Ah, e o Kanye West está muito, muito louco. Estou a misturar conceitos? Acho que não. Acho que alguém dizer que está a sofrer e responderem não, não, mas os outros sofrem mais é tipo. Eu não quero, eu não quero rodear-me de pessoas assim, meu. Fogo. Mas pronto, vou dormir. Vou dormir. Tenho muito sono. O teu ponto é que estás a gozar com uma pessoa que tem uma doença mental.